Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Polícia investiga assassinatos que aconteceram na região metropolitana de São Luís no final de semana. Justiça concede habeas corpus e Ricardo Murat está solto. Campanha de prevenção dá continuidade a ações do Outubro Rosa. Na Câmara Municipal de São Luís, vereadores debatem qualidade do asfalto da capital maranhense. Fernando Haddad vem ao Maranhão e faz campanha na reta final das eleições. E mesmo com a crise, a aposta do mercado da moda no Maranhão para crescer em empreendimentos. Saiba como, a partir de agora, no Jornal da Guará. A polícia está investigando a onda de homicídios que aconteceu neste final de semana na Grande São Luís. O número de ocorrências bateu recordes e existem investigações para saber se os crimes estão ou não relacionados com o aniversário de uma facção criminosa que atua em toda a região metropolitana. O Serviço de Inteligência da Segurança Pública se debruça na identificação e prisão dos suspeitos. A repórter Mariana Dias tem as informações para a gente deste caso. Oi, Mariana, boa noite. Quais são as novidades? Pascoal, boa noite a você e a todos. Olha, tudo que a Secretaria de Segurança diz é que os casos estão sendo investigados e é até compreensível, porque eles não querem que os dados vazem para não prejudicar o trabalho do Serviço de Inteligência. Dessas mortes do final de semana, de sexta até ontem, 3 desses casos que aconteceram no Coroadinho, na Cidade Olímpica e no São Raimundo foram de menores de idade. 2 de 17 anos e 1 de 12 anos. A maioria dos casos aconteceu em São Luís, mas 3 dessas ocorrências aconteceram na cidade de São José de Ribamar e Raposa. Não há oficialmente relação desses crimes com a associação das facções criminosas, mas como coincidiu com uma suposta comemoração que inclusive circulou nas redes sociais do aniversário desse grupo e paralelamente houve esse aumento surreal, vamos dizer assim, dos assassinatos, faz-se essa ligação entre os crimes. Chamam a atenção também 2 mortes de vigilantes, uma em São Luís e outra em Imperatriz, casos estes que também estão sendo investigados. O de Imperatriz, que vitimou Jackson Douglas Oliveira, a polícia já apreendeu 2 suspeitos e apreendeu um adolescente. No de São Luís ainda não há pistas dos suspeitos. Por conta das ocorrências do final de semana, o número de assassinatos que era considerado abaixo da média subiu em números absolutos e já é de 30% maior do que o do mesmo período do mês passado. Pascoal. Mariana Dias, muito boa noite. Obrigado por suas informações. Até amanhã. Um habeas corpus liberou Ricardo Murat, ex-secretário de Saúde do Maranhão, da prisão. Ele estava na sede da Polícia Federal por envolvimento em desvios de recursos da saúde. Foram soltos Emílio Borges, Flávia George, Justino Oliveira, Luciano Almeida, Maria da Conceição, Plínio Medeiros e Vanderlei Francisco. Já o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murat, que também teve a prisão preventiva decretada e se apresentou à Polícia Federal, foi solto no último sábado, por meio de habeas corpus, que foi expedido pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal, Região 1. De acordo com a Polícia Federal, todos são suspeitos de terem desviado entre os anos de 2011 a 2013 para uma empresa sediada em Imperatriz aproximadamente R$2 milhões que seriam destinados ao sistema de saúde pública do Maranhão. Ricardo Murat é cunhado da ex-governadora Rosiana Sarney. Ele foi secretário estadual entre 2012 e 2014, durante o 4º mandato de Rosiana no Maranhão. A Operação Sermão aos Peixes foi deflagrada no dia 18 de outubro, sendo dividida em 2 ações, Peixe de Tubias e Abscondito 2. A partir de logo mais meia-noite, 5 dias antes do segundo turno das eleições 2018, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. A exceção ocorre apenas em casos de flagrante delito e ainda se houver sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. A determinação está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral.
O segundo turno das eleições ocorre no próximo dia 28 de outubro, domingo, em todo o Brasil e em mais 99 países para a escolha do próximo presidente da República. No Maranhão, são mais de 4,5 milhões de eleitores aptos a votar. E por aqui haverá um diferencial, que é a eleição também para a escolha do prefeito do município de Bacabal. Quem mora na capital maranhense reclama com razão da qualidade do asfalto. Nas avenidas principais em que os ônibus circulam, nem tanto. Mas experimente entrar em alguns bairros e você vai entender bem essa dificuldade de trafegabilidade, é enorme. Na Câmara Municipal de São Luís, isso foi assunto para um acalorado debate entre os vereadores. Grande parte dos debates desta segunda-feira na Câmara Municipal de São Luís estava voltada para problemas de infraestrutura da cidade e a falta de sinalização em São Luís, especialmente faixas de pedestres. O problema no serviço de asfaltamento das ruas de São Luís foi outro assunto que rendeu fortes discussões entre os vereadores, que voltaram a exigir explicações do secretário municipal de obras, Antônio Araújo. O Geniparana está há 40 anos sem asfalto, o Recanto dos Mestres, nós já fizemos solicitações, eu tenho aqui centenas de requerimentos. Então a população cobra do vereador algo que não nos cabe e acaba que nós somos julgados por uma inoperância da secretaria. Então aqui, já que ele foi convocado pela Câmara, a Câmara ela tem que trazer o secretário para que ele preste esclarecimentos e, ao mesmo tempo, nós queremos, se ele não puder vir, que ele peça para sair do cargo. Há pouco mais de 4 meses, foi aprovado pelos 31 parlamentares um requerimento convocando o secretário Antônio Araújo para prestar esclarecimentos no plenário da Casa, mas até hoje ele não compareceu. O autor do requerimento, o vereador César Bombeiro, do PSD, criticou o motivo e acusou o Poder Executivo de São Luís de mandar no Legislativo Municipal. Eu acredito que a mesa diretora da Casa está sendo omissa ou está com medo do secretário Antônio Araújo. O líder do governo na Casa rebateu as acusações e disse que o secretário de obras do município nunca foi notificado para o debate. Olha, o secretário me disse até a semana passada que não tinha sido notificado, ou seja, não tinha recebido nenhuma comunicação oficial da Câmara Municipal. Bom, vimos aí a movimentação na Câmara Municipal de São Luís, né? Mas no meio político não tem outro assunto que esteja mais quente do que, afinal de contas, a última semana até as eleições. Faltam 6 dias até o domingo, dia do voto, 28 de outubro. Marcos Saldanha, boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Segunda-feira é dia de fazermos uma análise de como é que anda a situação eleitoral. Essa reta final aí de campanha, onde parece que tudo já está muito claro, muito estabelecido, menos as propostas, né? Pois é, Pascoal. Olha, a gente está na reta final da eleição, o segundo turno já vem aí, domingo, né? Me parece, em política, a gente já aprendeu que nada é impossível. Mas claro que o cenário é provável, ele já está desenhado, a diferença é grande entre os candidatos e é pouco provável que isso mude, que algum fato novo durante a semana inverta completamente a eleição. Veja, repito a você de casa, não estou dizendo que é impossível, não é isso, estou dizendo que é pouco provável essa diferença, porque o caminho de mobilização do voto, quer dizer, o espaço que há, ele é pequeno, essa margem de mudança. É pouco provável que o candidato de um lado ou de outro mude na quantidade que precisa o seu voto para se alterar o cenário das eleições. Então a gente tem uma eleição praticamente desenhada, mas eu acho que o que está acontecendo nessa semana já é um pós-eleição, ou seja, a oposição já está começando a ganhar o tom. O próprio PT, que duela nas eleições, já começou a entender isso e já começa a preparar, né, o caso dessa semana passada que nós tivemos da fake news e tudo. Sim. Ele não teve o efeito de tirar o voto, mas ele já teve o efeito um pouco de questionar a unanimidade do candidato Bolsonaro. Nesse sentido, eu acho que acontece o fato mais importante. Você lembra quando na apuração de votos eu falei sobre o segundo turno? Falei, essa é uma eleição que a gente precisa do segundo turno?
O que eu avalio? No segundo turno, ambos os candidatos mudaram de postura. Ambos os candidatos fizeram mudanças no seu plano de governo. E eu acho que isso é bom para o eleitor. Ganhando o Bolsonaro ou Haddad ganhando, nós já teríamos candidatos melhores do que quando no primeiro turno. Então, no caso do Bolsonaro, o que sempre assustou foi o perfil ameaçador, a ligação dele com o que seria uma ditadura militar. Isso, indiscutivelmente, é o que mais assusta. Então, a gente já vê o Bolsonaro recuando um pouco nesse discurso, parcialmente, claro, ele tem uma postura que ele mantém mais agressiva, mas ainda assim ele desmentiu, por exemplo, o filho dele, quer dizer, desmentiu não, ele pediu desculpa pelo filho dele, isso a gente não via antes do primeiro turno. Então o que eu penso? Qual é a minha avaliação, que talvez você de casa concorde? O Bolsonaro, tendo sido eleito no primeiro turno, ele não sentiria a necessidade de recuar ou de repensar a sua fala. Então, para a gente que questiona tanto a democracia, está aí um exemplo de como ela funciona. Não é que um vai ganhar ou outro vai perder por causa de uma coisa ou outra, mas mesmo quem ganha, ele entende que ele vai ter que governar para todos. E ele precisa rever o seu discurso. Aí alguém diria, mas ele está mudando só para ganhar voto. Eis a democracia. Ele tem que mudar porque ele precisa ganhar voto. Onde não há democracia, não há necessidade dessa mudança de discurso. Ele impõe o discurso. Nesse sentido, ganhamos todos. Então, eu acho que a oposição já está se articulando. Preocupa quando ele diz, por exemplo, que vai aniquilar a oposição. O que o cidadão precisa entender é que a oposição ela é necessária, inclusive para o bom governo. Aqui a gente criticou sempre o governo Sarney. Mas o próprio Flávio Dino reconhece que ter tido a família Sarney na cola dele durante esse primeiro mandato fez o governo dele muito melhor no sentido que ele sabia que ele tinha que tomar decisões corretas para impedir que a família Sarney viesse a voltar ao poder. E o povo, acho que avaliou de forma positiva que ele ganhou com uma margem considerável de voto. Mas você já imaginou se não houvesse oposição nenhuma a ele? Ou se nenhuma força política se colocar em oposição? Quer dizer, não só ele, mas o governo fica de uma forma mais displicente. Então, acho que o eleitor, o cidadão, ele precisa entender a importância. Não há de se aniquilar nem lado A, nem lado B. Esses poderes na democracia, eles são importantes. Então, a partir do momento que o candidato ele ganha a eleição, ele pode até estar empoderado, mas ele tem que entender que aí ele vira chefe de Estado, e sendo chefe de Estado, ainda que não tenha tomado posse, cada palavra sua, cada pronunciamento, cada gesto seu vira gesto de Estado. Exatamente. E isso exige uma responsabilidade muito grande. O Marcos, você disse aí que o Partido dos Trabalhadores já está se colocando aí numa posição de oposição em definitivo, mas ainda assim, em todo caso, o Partido dos Trabalhadores, o PT e o candidato Fernando Haddad esteve em São Luís, onde fez uma grande passeata, mas paralela a esse evento aconteceu também um encontro, uma manifestação dos apoiadores do candidato Bolsonaro, que nós vamos ver agora na reportagem da Elinalva Cardoso. O candidato do PT chegou de jatinho a São Luís por volta das 8 horas da manhã, acompanhado de coordenadores de campanha e da senadora Gleice Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Claro que é importante, muito importante. É um momento ímpar da campanha, nós estamos na última semana, vamos virar esse jogo. Eu acho que tem muita mentira nessa campanha, o adversário está usando de mecanismos baixos para disseminar mentira e nós queremos esclarecer isso e mostrar para a população. O governador do Maranhão, que apoia a campanha de Fernando Haddad no estado, foi ao Aeroclube da capital para recepcionar o candidato à presidência. Fernando Haddad representa a democracia, os direitos sociais, a luta do povo, sobretudo o mais pobre, representa o Nordeste com seu anseio de desenvolvimento, por isso com muita convicção. Estaremos hoje no importante bairro de São Luís com a campanha do Haddad e vamos nessa última semana caminhar para uma grande vitória. Logo depois, a comitiva seguiu para uma caminhada pelas ruas do bairro Anil. O ato contou com a participação de deputados federais, como o senador eleito pelo Maranhão, o Everton Rocha, políticos e militantes do PT. A visita do candidato terminou com uma entrevista coletiva concedida à imprensa em um hotel no centro de São Luís. Fernando Haddad iniciou o encontro falando sobre o custo do gás de cozinha e da intenção de baixar o valor a partir do dia 1º de janeiro em todo o país, caso vença as eleições.
e garantiu ainda um aumento de 20% no programa Bolsa Família. Nós já havíamos anunciado que o preço do gás estava completamente desajustado para as necessidades da população, e em muitas pesquisas que nós fizemos, as pessoas pediam para dar uma ideia de quanto que seria o preço do gás. Dizer que ele comporia a cesta básica não era uma coisa que soava simpática, mas não concreta. Do que nós estamos falando? Né? O preço justo é o quê? 70, 80, 75? Então, faz 15 dias, mais ou menos, que a gente está com uma equipe fazendo todos os cálculos de resgate da política do tempo do presidente Lula. E chegamos ao número de R$ 49. Então, o preço do gás, a partir de 1º de janeiro, será de R$ 49. O candidato do PT encerrou o encontro com críticas ao adversário, a quem ele chamou de chefe de milícia. Que discorda. Então, eu, sinceramente, a minha vontade de ganhar essa eleição multiplicou por 1000. Porque o que eu ouço desse pessoal, esse pessoal é uma milícia. Não é um candidato a presidente, é um chefe de milícia. E no fim da tarde deste domingo, admiradores e apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram uma carreata pelas ruas da capital maranhense em favor do candidato do PSL. A carreata em apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro saiu da Avenida Litorânea com destino à área Itaquibacanga. A manifestação parou parte do trânsito nas regiões por onde percorreu. Na reta final da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, o ato foi realizado para chamar a atenção dos eleitores da capital maranhense. Olha, a gente tem o trabalho que a gente fez, com certeza a gente espera reverter o quadro aqui no Maranhão, principalmente aqui em São Luís. A gente ganha a eleição. Eu acho que o próximo presidente da República será Jair Bolsonaro para colocar o Brasil na ordem e progresso do nosso país. É isso, então. Vimos aí os apoiadores de ambos os candidatos, uma manifestação mais robusta. Na verdade, a do Bolsonaro acaba sendo aí segurada pelos seus apoiadores, né? Porque ele não saiu de casa, como dizer assim, durante o segundo turno, não rodou o Brasil por suas limitações físicas. Agora, na reta final, os médicos já disseram que ele poderia sair, mas, enfim, a opção dele está na frente, então não vai se expor. Também tem um pouco disso, né? A estratégia é ele que define, é claro, né, que há uma cobrança pelo debate, pela presença dele, mas ninguém obriga ele, a não ser o povo, a fazer a campanha. O fato é que isso que a gente viu é muito importante. Demonstrações, buscando, apoiando o seu candidato. Isso é que eu acho que a gente deve lutar para nunca perder. Isso que parece que é tão ruim é o que a gente tem de melhor. Essa capacidade de ir às ruas, de fazer manifestação, de buscar apoio, de ir para o convencimento ou pelas redes sociais ou mesmo no corpo a corpo, seja como for. Isso aí é o que é mais importante no processo político. É claro que está desgastado, o Bolsonaro representa o novo, o Haddad representa uma força que está sendo contestada, mas, ainda assim, esse equilíbrio de poderes, ele é fundamental. E o TSE vai ter um desafio pela frente gigante, né, que é manter o equilíbrio dessas forças. Então, eu acho que a partir de agora a gente vai precisar de muito discernimento, bom senso, e ela falou em serenidade. Eu acho que esse é o discurso que deve prevalecer durante essa semana. Entender que os opostos são necessários. Eu acho que isso é o que eu acho mais importante nesse momento. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite a você de casa também. A seguir, você vai ver a prisão de um homem condenado por abusar sexualmente de menores. E veja também a movimentação para um evento de moda que deve movimentar a economia maranhense, é o Maranhão Fashion Week, logo após o intervalo.